O livro de Abraão, capítulo 1. Abraão busca as bênçãos da ordem patriarcal. É perseguido por falsos sacerdotes na Caldeia. Jeová o salva. Origens e governo do Egito revisados. Na terra do Caldeus, na residência de meus pais, Abraão viu que era necessário que eu obtivesse um outro lugar de residência. E descobrindo que haveria maior felicidade, paz e descanso para mim, busquei as bênçãos dos patriarcas e o direito para que pudesse ser ordenado para administrá-las. Tendo sido um seguidor da justiça desejando também ser alguém que possuísse grande conhecimento, e ser o maior seguidor da justiça e possuir o maior conhecimento, e ser o pai de muitas nações, um príncipe de paz, e desejando receber instruções e cumprir os mandamentos de Deus, tornei-me um herdeiro por direito, um sumo sacerdote defendendo o direito que pertencia aos patriarcas. Isto me foi concedido pelos patriarcas, procedeu dos patriarcas desde o princípio do tempo, sem até mesmo antes do princípio ou antes da fundação do mundo, até o tempo presente, até mesmo o direito do primogênito ou o primeiro homem que é Adão, nosso primeiro pai, através dos patriarcas para mim. Busquei minha designação ao sacerdócio segundo a designação de Deus aos pais a respeito da descendência. Meus pais, tendo se afastado de sua justiça e dos santos mandamentos que o Senhor seu Deus lhes havia dado para a adoração dos deuses pagãos, recusaram-me terminantemente a ouvir minha voz. Pois seus corações estavam voltados para o mal e eles estavam totalmente voltados para o Deus de Elquená, o Deus de Líbina e o Deus de Mamarraque e o Deus de Corash e o Deus de Faraó, rei do Egito. Por isso, eles voltaram seus corações para os sacrifícios dos pagãos, oferecendo seus filhos a esses ídolos irracionais, e não deram ouvidos à minha voz, mas tentaram tirar minha vida pelas mãos do sacerdote de Elquená. O sacerdote de Elquená também era sacerdote de Faraó. Ora, neste tempo, era costume do sacerdote de Faraó, o rei do Egito, oferecer sobre o altar aquilo que era desenvolvido na terra da Caldeia, para a oferta a esses deuses, homens, mulheres e crianças estranhos. E aconteceu que o sacerdote fez uma oferta aos deuses de Faraó e também aos deuses de Sagrel, ainda que ao modo dos egípcios. Ora, o deus de Sagrel era o sol. Até mesmo a oferta de gratidão de uma criança, o sacerdote de Faraó ofereceu sobre o altar que estava na colina, chamada Colina de Potifar, no topo da planície de Olisrem. Ora, este sacerdote tinha oferecido sobre este altar 3 virgens de uma só vez, que eram as filhas de Onitá, um descendente real diretamente dos lombos de Cã. Essas virgens foram oferecidas por causa de sua virtude. Elas não se curvavam para adorar deuses de pedra e madeira, por isso foram mortas sobre este altar, e isso segundo o modo dos egípcios. E aconteceu que os sacerdotes se lançaram com violência sobre mim, para que pudessem me sacrificar também, como fizeram com aquelas virgens no altar. E para que tenhas um conhecimento deste altar, remeto-te à apresentação feita no início deste relato. Ele foi feito segundo a forma de uma armação de cama, como as que existiam entre os caldeus, e ficava diante dos deuses de Elquená, Líbina, Mamarcrá, Cronash e também diante de um Deus semelhante ao de Faraó, rei do Egito. Para que tenhas uma compreensão destes deuses, dei-te a forma deles nas figuras no início. O modo destas figuras é chamado pelos caldeus de halinos, que significa hieróglifos. E quando levantaram as mãos sobre mim, para que pudessem me sacrificar e tirar minha vida, levantei minha voz ao Senhor meu Deus, e o Senhor me ouviu e me encheu com a visão do Todo-Poderoso. E o anjo de sua presença estava sobre mim, e imediatamente soltou minhas faixas. E sua voz me disse: Abraão, Abraão, meu nome é Jeová, e eu te ouvi, e desci para te libertar e te levar embora da casa de teus pais e de toda a tua parentela, para uma terra estranha que não conheces.
E isto porque eles afastaram de mim seus corações para adorar os deuses de Euquená, e os deuses Libiná, e os deuses de Mamacrá, e os deuses de Corash, e o Deus de Faraó, rei do Egito. Por isso desci para visitá-los e destruí aquele que levantou a mão contra ti, Abraão, meu filho, para tirar tua vida. Vê, eu te levarei pela mão e te tomarei, colocarei sobre ti o meu nome, e até o sacerdócio de teu pai, meu poder estará sobre ti. Como foi com Noé, assim será contigo. Mas através de teu ministério, meu nome será conhecido na terra para sempre, pois sou o teu Deus. Vê, a colina de Potifar estava na terra de Ur, na Caldeia. E o Senhor quebrou o altar de Equená e o altar dos deuses da terra, e os destruiu totalmente, e feriu o sacerdote para que morra. E houve grande pranto na Caldeia e também na corte de Faraó. Faraó significa rei por sangue real. Ora, este rei do Egito era descendente dos lombos de Cã e era participante do sangue dos cananitas por nascimento. Destes descendentes descendem todos os egípcios, e assim o sangue dos cananitas foi preservado na terra. A terra do Egito foi descoberta primeiramente por uma mulher, que era filha de Cã e filha de egípcios, que era caldaico, significa Egito, que significa aquilo que é proibido. Quando esta mulher descobriu a terra, ela estava debaixo d'água e posteriormente criou seus filhos nela. E assim de Cã surgiu esta raça que preservou a maldição na terra. Ora, o primeiro governo do Egito foi estabelecido por Faraó, o filho mais velho de egípcios, a filha de Cã, e este foi segundo modo de governo de Cã, que era patriarcal. Faraó, sendo um homem justo, estabeleceu seu reino e julgou o seu povo com sabedoria e justiça todos os seus dias, procurando honestamente imitar a ordem estabelecida pelos patriarcas nas primeiras gerações, nos dias do primeiro reinado patriarcal, até mesmo no reino de Adão, e também de Noé, seu pai, que o abençoou com as bênçãos da terra e com as bênçãos de sabedoria, mas o amaldiçoou no que diz respeito ao sacerdócio. Ora, Faraó, sendo da linhagem pela qual não teria direito ao sacerdote, não obstante os faraós o reivindique forçosamente desde Noé, através de Cã, portanto, meu pai foi extraviado pela idolatria deles. Mas me esforçarei daqui por diante para delinear a cronologia retrocedendo de mim até o começo da criação, pois os registros chegaram às minhas mãos e eu os conservei até hoje. Ora, depois que o sacerdote de Euquená foi ferido para que morresse, houve o cumprimento das coisas que foram ditas a mim a respeito da terra da Caldeia, a saber que haveria fome na terra. De acordo com isso, a fome prevaleceu em toda a terra da Caldeia, e meu pai foi violentadamente atormentado por causa da fome e se arrependeu do mal que havia determinado contra mim para me tirar a vida. Mas os registros dos pais, até mesmo dos patriarcas, a respeito do direito do sacerdote, o Senhor meu Deus preservou em minhas próprias mãos. Portanto, o conhecimento do começo da criação e também dos planetas e das estrelas, conforme eram conhecidos pelos patriarcas, eu conservei até hoje, e me esforçarei para escrever coisas sobre estes registros para o benefício de minha posteridade que virá depois de mim. Capítulo 2. Abraão sai de Ur e vai para Canaã. Jeová aparece para ele em Harã. Todas as bênçãos do Evangelho são prometidas à sua descendência e através de sua descendência a todos. Ele vai para Canaã e ao Egito. Ora, o Senhor Deus aumentasse na terra de Ur, de maneira que Harã, meu irmão, morreu. Mas Terá, meu pai, ainda viveu na terra de Ur dos caldeus. E aconteceu que eu, Abraão, tomei Sarai como esposa, e Naor, meu irmão, tomou Milca como esposa, que era filha de Harã. Ora, o Senhor tinha dito para mim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Por isso saí da terra de Ur dos caldeus e fui para a terra de Canaã. E levei Ló, filho do meu irmão, e sua esposa, e Sarai, minha esposa. E também meu pai seguiu após mim, até a terra que denominamos Harã.
E a fome diminuiu, e meu pai permaneceu em Harã e habitou ali, pois havia muitos rebanhos em Harã. E meu pai voltou novamente à sua idolatria, por isso continuou em Harã. Mas eu, Abraão e Ló, filho de meu irmão, oramos ao Senhor. E o Senhor apareceu para mim e me disse: Levanta-te e toma Ló contigo, pois tenho o propósito de tirar-te da terra de Harã e fazer de ti um ministro para levar meu nome a uma terra estranha que darei à sua descendência. Depois de ti, como possessão perpétua, quando deres ouvido a minha voz. Pois eu sou o Senhor teu Deus, habito no céu, a terra é o estrado de meus pés. Estendo minha mão sobre o mar e ele obedece à minha voz. Faço o vento e o fogo serem minha carruagem. Digo às montanhas, afastai-vos daqui, e vê, elas são levadas embora por um redemoinho em um instante repentinamente. Meu nome é Jeová, e eu conheço o fim desde o começo. Por isso minha mão estará sobre ti. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei acima da medida, e farei de ti um grande nome entre todas as nações. E tu serás uma bênção para a tua descendência depois de ti, para que em suas mãos levarão este ministério e sacerdócio a todas as nações. E os abençoarei através do teu nome, pois todos quantos receberem este evangelho serão chamados segundo o teu nome e serão contados em tua descendência, e se levantarão e te abençoarão como seu pai. E eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem a ti, isto é, em teu sacerdócio, e a tua descendência, isto é, em teu sacerdócio. Pois te dou uma promessa de que este direito continuará em ti e tua descendência depois de ti, isto é, a descendência literal ou a descendência segundo a carne. A saber que todas as famílias da terra serão abençoadas, até mesmo com as bênçãos do Evangelho, que são as bênçãos da salvação, até mesmo da vida eterna. Ora, depois que o Senhor parou de falar comigo e retirou de mim a tua face, eu disse em meu coração: teu servo te tem buscado com integridade de coração, agora te encontrei. Tu enviaste teu anjo para me libertar dos deuses de Euquená, e eu farei bem em ouvir tua voz. Portanto, teu servo se levantará e partirá em paz. Assim eu, Abraão, parti quando o Senhor falou comigo, e Ló foi comigo. E eu, Abraão, tinha 62 anos de idade quando saí de Harã. E levei Sarai, a quem tomei como esposa quando estava em Ur, na Caldeia, e Ló, filho de meu irmão, e todas as nossas posses que tínhamos ajuntado, e as almas que ganhamos em Harã, e tomamos o caminho para a terra de Canaã, e habitamos em tendas enquanto seguíamos nosso caminho. Portanto, a eternidade era nossa proteção e nossa rocha e nossa salvação quando viajamos de Harã pelo caminho de Gerson para chegar à terra de Canaã. Ora, eu, Abraão, construí um altar na terra de Gerson e fiz uma oferta ao Senhor. E orei para que a fome se afastasse da casa de meu pai, para que eles não viessem a perecer. Então passamos de Gerson através da terra para o lugar de Siquém. Este lugar estava situado na planície de Moré, e já tínhamos chegado aos limites da terra dos cananitas, e ofereci sacrifícios ali, na planície de Moré, e invoquei o Senhor piedosamente, porque já tínhamos chegado à terra desta nação idólatra. E o Senhor apareceu a mim em resposta às minhas orações e me disse: à tua descendência darei esta terra. E eu, Abraão, levantei-me do lugar do altar que havia construído ao Senhor e me mudei dali para uma montanha ao oriente de Betel. E armei minha tenda ali, com Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali construí outro altar ao Senhor e invoquei novamente o nome do Senhor. E eu, Abraão, viajei indo ainda em direção ao sul, e houve uma continuação da fome na terra. E eu, Abraão, continuei descendo até o Egito para permanecer ali por algum tempo, porque a fome se tornou muito severa. E aconteceu, quando estava perto de entrar no Egito, que o Senhor me disse: vê, Sarai, tua esposa, é uma mulher muito formosa. Por isso acontecerá, quando os egípcios a virem, que eles dirão: é esposa dele. E te matarão, mas a conservarão com vida. Por isso, vê que adotarás este critério. Deixa-a dizer aos egípcios que é tua esposa, e tua alma viverá. E aconteceu que eu, Abraão, disse a Sarai, minha esposa, tudo
que o Senhor tinha me dito. Por isso lhes dirá: eu te peço que és minha irmã, para que tudo me vá bem por tua causa e minha alma viverá por causa de ti. Capítulo 3. Abraão aprende sobre o sol, a lua e as estrelas por meio de Urim e Tumim. O Senhor lhe revela a natureza eterna dos espíritos. Ele aprende a vida pré-terra e pré-ordenação à criação, a escolha de um redentor e o segundo estado do homem. E eu, Abraão, tinha Urim e o Tumim que o Senhor Deus havia me dado em Ur dos Caldeus. E vi as estrelas que eram muito grandes e que uma delas estava mais próxima do trono de Deus. E havia muitas estrelas grandes que estavam próximas dele. E o Senhor me disse: estas são as que governam, e o nome da maior é Colobe, porque está próxima de mim, pois sou o Senhor teu Deus. Estabeleci esta para governar todas as que pertencem às mesmas ordens a que tu pertences. E o Senhor me disse, por meio do Urim e do Tumim, que Colobe era segundo o modo do Senhor, de acordo com suas épocas e estações em suas revoluções. Que uma revolução era um dia para o Senhor segundo o seu modo de contar, e 1000 anos segundo o modo de contar onde estamos. Esta é a contagem de tempo do Senhor, segundo a contagem de Colobe. E o Senhor me diz: o planeta que tem menos luz, menos que a que deve governar o dia, até mesmo a noite, é maior do que aquele sobre o qual está com ponto de avaliação, pois se move mais devagar. Isso será uma ordem, porque ele ficou acima da terra sobre o qual estás. Por isso a contagem de seu tempo não é tanta quanto o seu número de dias, de meses e anos. E o Senhor me disse: agora, Abraão, existem esses dois fatos. Abre teus olhos e vê. Te é dado conhecer os tempos de contagem e o tempo determinado. Sim, o tempo determinado da terra sobre a qual estás e o tempo determinado da maior luz, que é destinada a governar o dia, e o tempo determinado da menor luz, que é destinado a governar a noite. Ora, o tempo determinado da menor luz é um tempo maior para a sua contagem que a contagem do tempo da terra sobre a qual estás. E onde esses dois fatos existem, haverá um outro fato acima deles, isto é, haverá um outro planeta cuja contagem de tempo será ainda mais longa. E assim haverá a contagem de tempo de um planeta acima do outro, até que venha junto a Colobe, pois Colobe é segundo a contagem de tempo do Senhor, pois Colobe está perto do trono de Deus para governar todos os planetas que pertencem à mesma ordem que aquele sobre o qual está. E te é dado conhecer o tempo determinado de todas as estrelas que estão determinadas para dar luz, até que te aproximes do trono de Deus. Assim eu, Abraão, falei com o Senhor face a face, como um homem fala com outro, e ele me falou sobre as obras que suas mãos tinham feito. E ele me disse: meu filho, e sua mão foi estendida. Vê que irei te mostrar todas estas coisas. E colocou sua mão sobre meus olhos, e via coisas que tuas mãos tinham feito, que são muitas, e elas se multiplicavam diante de meus olhos, e não pude ver o seu fim. E ele me disse: este é o Sinerá, que é o sol. E ele me disse: Cócobe, que é a estrela. E ele me disse: Olia, que é a lua. E ele me disse: Cocobian, que significa estrelas, ou todas as grandes luzes que estavam no firmamento dos céus. E foi durante a noite que o Senhor me disse essas palavras: multiplicarei a ti e tua semente depois de ti como essas estrelas. E se puderes contar os grãos de areia, poderás contar o número de teus descendentes. E o Senhor me disse: Abraão, mostro-te essas coisas antes de ires para o Egito, para que possas declarar todas estas palavras. Se duas coisas existem e houver uma acima da outra, haverá coisas maiores acima delas. Por isso, Cólobe é a maior que todas as Cocubean que viste, porque está mais próxima de mim. Ora, se houver duas coisas, uma acima da outra e a lua acima da terra, então pode ser que um planeta ou uma estrela possa existir acima dela. E não há nada que o Senhor teu Deus, determine fazer em seu coração, a não ser aquilo que ele de fato faz. Contudo, ele fez a maior estrela, como também, se houver dois espíritos e um for mais inteligente que o outro, esses dois espíritos, não obstante um ser mais inteligente que o outro, não tiveram princípio. Eles existiam antes, não terão fim e existirão depois, pois são Gnolau, os eternos. E o Senhor me disse:
Estes dois fatos existem. Existem dois espíritos, um sendo mais inteligente que o outro. Haverá um outro mais inteligente do que eles. Eu sou o Senhor teu Deus e sou mais inteligente que todos eles. O Senhor teu Deus enviou o seu anjo para te libertar das mãos do sacerdote de Elquená. Eu habito no meio de todos eles. Eu agora, portanto, desci para declarar a ti as obras que minhas mãos fizeram, nas quais minha sabedoria te distinguiu, pois governo acima nos céus e abaixo na terra, em toda sabedoria e prudência, sobre todas as inteligências que teus olhos viram desde o princípio. Desci no princípio no meio de todas as inteligências que vistes. Ora, o Senhor havia mostrado a mim, Abraão, as inteligências que foram organizadas antes houvesse mundo. E entre todas elas havia muitas que eram nobres e grandes. E Deus viu as almas que eram boas e ficou no meio delas e disse: estas eu farei que sejam meus governantes. Pois ele ficou entre aqueles que eram espírito e viu que eram bons. E ele me disse: Abraão, tu és um deles, foste escolhido antes do teu nascimento. E ali ficou um entre eles que era como Deus, e disse àqueles que estavam com ele: desceremos, pois há espaço ali. Pegaremos estes materiais e faremos uma terra na qual eles possam habitar. E os provaremos ali, para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhes ordenar. E aquele que conservarem seu primeiro estado serão confirmados, e os que não conservarem seu primeiro estado não terão glória no mesmo reino com aqueles que conservaram seu primeiro estado. E aqueles que conservarem seu segundo estado terão glória acrescentada sobre suas cabeças para sempre e sempre. E o Senhor disse: a quem enviarei? E respondeu um como filho do homem: eis-me aqui, envia-me a mim. E um outro respondeu e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor disse: enviarei o primeiro. E o segundo ficou irado e não conservou seu primeiro estado. E nesse dia muitos o seguiram. Capítulo 4. Os deuses planejam a criação da terra e toda a vida nela. Seus planos para os 6 dias de criação são traçados. E então o Senhor disse: desçamos. E eles desceram no princípio, e eles, isto é, os deuses, organizaram e formaram os céus e a terra. E a terra, depois que foi formada, era sem forma e vazia, porque não tinha formado nada, exceto a terra. As trevas reinavam sobre a face do abismo, e o espírito dos deuses estavam planando sobre a face das águas. E eles disseram: que haja luz, e houve luz. E eles perceberam a luz, pois ela era brilhante, e separaram a luz, ou fizeram com que ela fosse separada das trevas. E os deuses chamaram a luz de dia e as trevas de noite. E aconteceu que desde a noite até a manhã chamaram de noite, e desde a manhã até a noite chamaram de dia. E este foi o primeiro ou princípio daquilo que chamaram dia e noite. E os deuses também disseram: que haja um firmamento no meio das águas, e que haja separação entre águas e águas. E os deuses ordenaram o firmamento de forma que ele dividiu as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima dele. E aconteceu como eles ordenaram. E os deuses chamaram o firmamento de céu. E aconteceu que se passou da noite até a manhã, que chamaram de noite, e também da manhã até a noite, que chamaram de dia. E esta foi a segunda vez que chamaram noite e dia. E os deuses ordenaram que as águas debaixo do céu sejam reunidas em um lugar e que surja a terra seca. E aconteceu como foi ordenado. E os deuses chamaram a porção seca de terra e o ajuntamento das águas de grandes águas. E os deuses viram que foram obedecidos. E os deuses disseram: preparemos a terra para produzir relva, ervas que deem semente, árvores que produzam frutos conforme a sua espécie, cuja semente esteja nele e produza sua própria semelhança na terra. E assim se fez como ordenaram. E os deuses organizaram a terra para produzir relva a partir da sua própria semente, e ervas a partir de sua própria semente, e frutas a partir de sua própria semente, segundo a sua espécie. E a terra produziu a árvore a partir de sua própria semente, produzindo frutos, cuja semente só podia produzir o mesmo de fruto, conforme a sua espécie. E os deuses viram que foram obedecidos. E aconteceu que eles numeraram os dias, da noite até a manhã chamaram de noite, e da noite até a manhã chamaram de dia. Esta foi a terceira vez.
E os deuses organizaram as luzes no firmamento dos céus, e fizeram com que elas separassem o dia da noite, e as organizaram para serem sinais e estações, e para dias e anos. E a organizaram para serem luz no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. E os deuses organizaram as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. Com a menor luz ele colocou também as estrelas. E os deuses a colocaram no firmamento dos céus para iluminar a terra e governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas. E os deuses viram essas coisas que tinham ordenado até que foram obedecidos. E aconteceu que da noite até a manhã se passou uma noite, e da manhã até a noite se passou um dia, e esta foi a quarta vez. E os deuses disseram: preparemos as águas para produzirem abundantemente criaturas que tenham vida e os pássaros para que voem sobre a terra a céu aberto. E os deuses prepararam as águas para produzirem grandes baleias e toda criatura viva que se move, que as águas deviam produzir abundantemente segundo a sua espécie, e todos os pássaros segundo a sua espécie. E os deuses viram que seriam obedecidos e que seu plano era bom. E os deuses disseram: nós o abençoaremos e faremos com que sejam frutíferos e se multipliquem nos mares, ou grandes águas, e faremos com que pássaros se multipliquem na terra. E aconteceu que se passou da noite até a manhã, que eles chamaram de noite, e da manhã até a noite, que eles chamaram de dia. E esta foi a quinta vez. E os deuses prepararam a terra para produzir criaturas vivas segundo a sua espécie, gados e animais rastejantes e as bestas da terra segundo a sua espécie. E assim se fez, como eles disseram. E os deuses organizaram a terra para produzir suas bestas segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e todo animal que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie. E os deuses viram que seriam obedecidos. E os deuses tomaram conselho entre si e disseram: desçamos e formemos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e lhe daremos domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Assim os deuses desceram para organizar o homem à sua própria imagem, a imagem dos deuses para formá-lo, macho e fêmea para formá-los. E os deuses disseram: nós o abençoaremos. E os deuses disseram: faremos com que sejam frutíferos e se multipliquem, e povoem a terra e dominem e tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser vivo que se move sobre a terra. E os deuses disseram: vê, nós lhe daremos toda a erva que produz semente que há na face de toda a terra, e toda árvore que produz fruto. Sim, o fruto da árvore que produz semente nós lhe daremos, isto lhe será para alimento. E todas as bestas da terra, e todas as aves dos céus, e toda coisa que rasteja sobre a terra, vê, nós lhe daremos vida, e também lhe daremos toda a erva verde como alimento, e todas essas coisas serão assim organizadas. E os deuses disseram: faremos tudo o que dissemos e organizaremos todas as coisas. E vê, elas serão muito obedientes. E aconteceu que se passou da noite até a manhã, que chamaram de noite, e da manhã até a noite, que chamaram de dia. E esta foi a sexta vez. Capítulo 5. Os deuses terminam seu planejamento da criação de todas as coisas. Eles executam a criação de acordo com seus planos. Adão dá nome a toda criatura viva. E assim terminamos os céus e a terra e todo o seu exército. E os deuses disseram entre si: na sétima vez terminaremos nosso trabalho conforme deliberamos. E haverá descanso na sétima vez toda a nossa obra que deliberamos. E os deuses concluíram no sétimo dia, porque no sétimo dia eles descansariam de todas as suas obras que tinham deliberado formar e as santificaram. E assim foram suas decisões no tempo que deliberaram entre si formar os céus e a terra. E os deuses desceram e formaram as gerações dos céus e da terra, quando foram formados no dia que deuses formaram a terra e os céus, de acordo com tudo que tinha dito sobre cada planta do campo antes que ela estivesse sobre a terra, e sobre toda a erva do campo antes que ela crescesse, pois os deuses não tinham feito chover sobre a terra, quando deliberaram criá-las, e não tinham formado o homem para cultivar a terra. Mas havia uma névoa que subia da terra e molhava toda a face da terra. E os deuses formaram o homem do pó da terra, e pegaram seu espírito, isto é, o espírito do homem, e o colocaram nele. E sopraram em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou uma alma vivente.
E os deuses plantaram no jardim a leste do Éden, e ali colocaram o homem, cujo espírito tinha colocado no corpo que haviam formado. E do chão os deuses fizeram crescer toda a árvore agradável à vista e boa para alimento. A árvore da vida também, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia um rio que cortava o Éden para irrigá-lo, e dali se dividia em 4 braços. E os deuses pegaram o homem e o colocaram no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E os deuses ordenaram ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois quando comeres, certamente morrerás. Ora eu, Abraão, vi que isto foi segundo o tempo do Senhor, que era segundo o tempo de Cólobe, pois os deuses ainda não tinham determinado a Adão sua contagem. E os deuses disseram: façamos uma ajudadora apropriada para o homem, pois não é bom que o homem fique sozinho. Por isso formaremos uma ajudadora apropriada para ele. E os deuses fizeram um sono profundo cair sobre Adão. E ele dormiu, e eles pegaram uma de suas costelas e fecharam o lugar com carne. E da costela que os deuses pegaram do homem, formaram uma mulher e a trouxeram ao homem. E Adão disse: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Agora será chamada de mulher, porque foi formada a partir do homem. Por isso o homem deixará teu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e serão uma só carne. E os dois estavam nus, e o homem e a sua esposa, e não sentiam vergonha. E na terra os deuses formaram todos os animais do campo e todas as aves dos céus, e os trouxeram a Adão para que pudesse dar nomes. E o nome que Adão desse a cada criatura viva, este seria o nome deles daí por diante. E Adão deu nome a todos os animais, às aves dos céus e todo animal do campo. E para Adão não foi encontrada uma ajudadora apropriada.